Vamos lá então? Um respiro e um gole d'água, dando continuidade. Vejam, estávamos falando das 4 teorias que dizem respeito ao momento consumativo do crime de furto. Tá? Aplica-se isso aqui também no crime de roubo, tá? Mas no crime de furto aqui especificamente eu tenho a primeira, teoria da contractatio. Teoria da contractatio fala que o simples contato do agente com a coisa, o crime de furto já está consumado. Tocou na coisa, com o intuito de subtraí-la, já temos o crime de furto aqui, a consumação do crime de furto pela teoria da contractatio. Teoria da amócio ou apreensio, que é adotada pelo STF e pelo STJ, vai nos dizer que o agente se apodera da coisa e aquela coisa, a partir daquele momento, sai da esfera de disponibilidade da vítima. A vítima não pode mais dispor daquela coisa. A vítima não tem mais a possibilidade de contato físico com aquela coisa. Então, nesse momento, está consumado o crime de furto pela teoria da amócio. Teoria da ablácio. Na ablácio tem que haver o deslocamento da coisa, sair daquele lugar onde ela estava, independentemente de para onde ela vá. Saiu do local onde estava, eu tenho a consumação do crime de furto pela teoria da ablácio. Teoria da ilácio. Ilácio exige mais ainda que a coisa seja levada ao lugar desejado pelo agente para ali ser mantida segura. É quase aquela história da posse mansa e pacífica que existe lá no direito civil. Mais uma vez, aquele conceito do direito civil, para a posse ali, a posse para induzir a propriedade do agente, a posse para não ser mais viciada, ela tem que ser uma posse mansa e pacífica por parte do agente. Aquela posse sem oposição, aquela posse tranquila. Não é isso? Esse conceito não vem aqui para o direito penal. Aqui, mero contato com a coisa e a coisa não está mais disponível para a vítima, saiu da esfera de disponibilidade da vítima, já está consumado o crime de furto. Então imaginemos uma empregada doméstica ou uma faxineira, uma diarista que está na casa da sua patroa, verifique que ali há uma joia valiosa e ela pega essa joia e coloca dentro da sua blusa, coloca dentro das suas partes íntimas ali, da calcinha, das suas vestes íntimas e permanece na casa. E a patroa procura essa joia, desconfiando dela, chama a polícia e faz uma revista e encontra essa joia. O crime está consumado ou está tentado? Segundo a teoria adotada pelo STJ e o STF, teoria da ilácio, eu tenho aí uma hipótese em que o crime de furto já está consumado. Porque a joia já não estava na esfera de disponibilidade, embora não tenha sido deslocada de onde estava, mas a vítima não poderia mais dispor daquela coisa. A vítima não tinha mais possibilidade de contato físico com aquela coisa. Muito bem. Alguma dúvida com relação a isso? Tentativa, obviamente que é possível no crime de furto. A tentativa é possível porque o crime de furto é um crime plurissubsistente. Crime plurissubsistente é aquele em que a conduta se dá através de vários atos. A vítima, para poder subtrair a coisa, ela vai ter que pegar a coisa, ela vai ter que esconder, ela vai ter que, de alguma forma, se apoderar da coisa, colocar na roupa. Então, ela pode ser interrompida no decorrer dessa execução por circunstâncias alheias à sua vontade e teremos aí a tentativa configurada, o furto na forma tentada. Veja que com a teoria da amócio, a tentativa se torna bem mais restrita a configuração. Se torna mais difícil, porque a partir do momento que o agente pegou na coisa e escondeu, de alguma forma deixou aquela coisa indisponível para a vítima, eu já tenho o crime de furto consumado. Então restringiu a possibilidade de tentativa no crime de furto. Pessoal, uma pergunta agora. Estou coceando o nariz aqui, Deus o livre. Sistema de vigilância de uma loja. Um aparato ali de câmeras, seguranças rondando tudo, aquelas etiquetas que tocam na hora que passa num portal ali na saída, todos esses aparatos ali. Eu posso falar de crime impossível? Eu posso dizer que em razão de todo esse aparato de segurança dentro de uma loja, de um determinado estabelecimento, seria impossível a consumação do crime? Há quem sustente essas teorias aí, a corrente da doutrina que fala que, a depender do aparato de segurança, câmeras em todo lugar, sistemas lá dessas etiquetas, aqueles dispositivos que disparam ali o alarme, vigilância constante, seguranças andando o tempo todo, que seria crime impossível, porque a consumação seria impossível por parte do agente. Aquele crime nunca se consumaria. Acho meio forçoso, né? Então, entende-se aqui, ao final, tá? Que
não em si o fato de ter aparato de segurança por si só vai ser crime impossível. Tá? Embora haja entendimento numa situação, né, em que o STF concedeu um habeas corpus, numa situação em que o aparato ali sendo exercido em cima dos agentes foi tão grande que naquela situação específica, naquele caso concreto, não haveria como o crime se consumar e ele concedeu o habeas corpus nesse caso. Mas via de regra, meramente haver aparato de segurança, isso pode mitigar, diminuir o risco do furto, mas há sempre a possibilidade do furto se consumar, de modo que não há que se falar em crime impossível. Vejam que há um desvirtuamento da doutrina, até da jurisprudência nesse aspecto, em falar que isso é crime impossível. Lembrem-se lá do artigo 17 do Código Penal, se não lembrarem, dê um pause e vá lá novamente. O que o artigo 17 fala do crime impossível? Crime impossível, né? Quando que é uma tentativa não punível, tá? O crime impossível é uma tentativa que vai não punível e, portanto, o fato se torna atípico, porque o bem jurídico não corre risco. Por que o bem jurídico não corre risco? Porque o objeto material era impróprio ou o meio empregado era absolutamente ineficaz. Então, a absoluta impropriedade do objeto ou a ineficácia absoluta do meio empregado. A absoluta impropriedade do objeto, ou seja, o objeto material, é absolutamente impróprio àquela finalidade. Por exemplo, dou tiro no cadáver, a pessoa já estava morta, eu acreditava que estava viva, querendo matá-la, atiro contra ela. O cadáver é objeto absolutamente impróprio à finalidade que eu queria, que é provocar o resultado morte. Um corpo sem vida não tem como mais eu tirar a vida dele. Então, o objeto material é absolutamente impróprio. Uma mulher que quer praticar abortos, sendo que o feto já está morto na barriga dela, ela toma substância abortiva. Então vejam, o objeto material, que é o feto, o embrião, é absolutamente impróprio à finalidade, o resultado morte do feto. Perfeito? E ineficácia absoluta do meio empregado. O meio empregado pelo agente é absolutamente ineficaz. Vamos lá, o mesmo exemplo da gestante que quer praticar aborto e toma uma substância que não é abortiva. Ela não oferece nenhum risco de provocar aborto. Ela acreditava que era, mas não era. Então veja, o meio empregado é absolutamente ineficaz. Nesse caso em que eu falo de uma loja que tem um aparato de segurança, não estamos diante nem de absoluta impropriedade do objeto material, nem estamos falando de ineficácia absoluta do meio empregado pelo agente. São as circunstâncias, né? O sistema, o aparato criado pela própria pessoa física ou jurídica que dificulta a ação do agente. Então não temos aí nenhuma hipótese, muito menos de absoluta ineficácia, nenhum de objeto material absolutamente impróprio. E ainda assim o crime pode se consumar. Então, a crítica que é feita pelo autor, e que eu concordo com ele, é essa. Tá certo? Muito bem, só para vocês saberem que existe na doutrina algumas vozes que defendem essa questão de isso se tratar de crime impossível, a depender do modo como a segurança, o aparato de segurança de uma loja, de um estabelecimento comercial é colocado ali. E num caso concreto, falei para vocês que o STF já julgou como crime possível e concedeu habeas corpus em 2 casos em que realmente naquela situação especial, naquele caso concreto, o aparato era tão grande, a forma que a vigilância estava sendo empregada ali, acompanhando os atos dos agentes, era impossível que o crime se consumasse. E nesse caso entendeu haver uma hipótese aí meio surreal de crime impossível. Ok, gente? Vamos lá para as qualificadoras. Qualificadoras, majorante da pena, forma privilegiada, cláusula de equiparação. Vamos lá, parágrafo 1º. Parágrafo 1º vai nos trazer uma hipótese de uma majorante do repouso noturno. Olha o que o parágrafo 1º fala. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, a majorante do repouso noturno. Aqui temos uma causa de aumento. O que significa repouso noturno? Vejam, a doutrina, a jurisprudência vai entender que repouso noturno é o período ali que vai depender dos costumes, da época, do local onde se está tratando. Ninguém tem dúvida que no centro de São Paulo, 8 horas da noite, pode não ser considerado repouso noturno, porque ainda está cheio de gente na rua, tem gente no comércio, tem gente nos bares, não é isso? E ninguém duvida que numa cidade do interior, onde alguém vive da agricultura, que não tem energia elétrica, pode ser que nesse horário todo mundo já esteja em casa, repousando. Então veja, aqui o legislador penal ele quis ali proteger, ou quis dar um tratamento mais severo ao comportamento do agente
que agem no momento em que a vítima está com a sua vigilância um pouco mais relaxada, no momento que está repousando em casa, no momento em que a vigilância está um pouco mais, da vítima está um pouco mais desguarnecida. Então essa que é a ideia que deve prevalecer, tá certo? Então depende do lugar, depende das circunstâncias, depende do horário em cada um desses lugares, do tempo, né, dessa conduta, a época, para se verificar o que vem a ser esse repouso noturno, tá bom? Esse repouso noturno. Muito bem. Uma questão que é colocada aqui com relação a esse repouso noturno é se esse repouso noturno é aplicado somente para o furto do caput, o furto simples. Porque pela topografia, não é isso? Pela localização ali dos dispositivos, eu tenho o artigo 155 caput, logo em seguida eu tenho o parágrafo 1º que trata do repouso noturno. Então quer dizer que esse parágrafo 1º ali pela localização, ele só se aplica para esse furto simples? Ou as hipóteses seguintes que tratam de furto privilegiado, furto qualificado, que vem mais adiante, também eu aplico esse parágrafo 1º. Então já houve discussão com relação a isso, mas o STJ, o STF, tem as decisões aí na página 282 de vocês, já decidiram que tanto a hipótese simples, privilegiada, como a hipótese qualificada, as hipóteses qualificadas, também pode incidir sobre elas essa causa de aumento, essa majorante do furto noturno prevista no parágrafo 1º. Não é meramente por conta da sua topografia, da sua localização na disposição dos dispositivos, dos itens aí, dos parágrafos, dos incisos, que isso afastaria a aplicação dela para os crimes, para o crime de furto na sua forma qualificada ou na sua forma privilegiada. Tá ok, gente? Então, espancado qualquer dúvida a respeito disso. Furto privilegiado, ou também chamado furto mínimo. Isso está previsto no parágrafo 2º. Parágrafo 2º trata da hipótese do furto privilegiado, ou também chamado furto mínimo. Furto privilegiado ou mínimo está aqui no parágrafo 2º. O que fala? Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Então vamos lá. Aqui, então, vejam quais são os requisitos. Vejam quais são os requisitos, então, aqui. Coisa subtraída tem que ser de pequeno valor. Primeira situação, primário, né? Se primário, agente, primário é aquele não reincidente. Vocês estudaram no Direito Penal 2. Não reincidente é aquela pessoa que já condenada vem a sofrer nova condenação. E desde que não tenha transcorrido mais de 5 anos, que é o prazo ou chamado período depurador. Perfeito? Então, primário, pessoa não reincidente. Então, o primeiro requisito é que o agente seja primário. Segundo requisito, a coisa subtraída seja de pequeno valor. Professor, vamos lá, coisa de pequeno valor é a mesma coisa que essa história de insignificância, de bagatela, furto de bagatela, princípio da insignificância? Não. Coisa de pequeno valor não é a mesma coisa que princípio da insignificância, não é a mesma coisa que coisa de valor insignificante. Professor, então o que é coisa de pequeno valor? Depende da vítima? Porque para uma vítima uma coisa pode ser de pequeno valor, né? Pequeno valor para uma pessoa riquíssima aí é uma coisa, né? Para Marcelo Odebrecht, né, pequeno valor é algo de 40 mil reais. Né? Então, para mim não. Para um cara que é pipoqueiro, por exemplo, ali, que depende de uma botija de gás, uma botija de gás não é coisa de pequeno valor para ele. Qual foi o critério adotado? O critério adotado pela jurisprudência é um critério objetivo, ou seja, um salário mínimo. Né? Não é uma coisa de tão pequeno valor assim não, porque para mim, R$1.000 praticamente, que é o salário mínimo hoje, faz falta, não é isso? Mas a jurisprudência fixou a importância de um salário mínimo como sendo coisa de pequeno valor. E esse valor é aferido quando? No momento que o juiz vai condenar ou no momento lá da subtração? No momento da subtração da coisa, no momento da conduta do agente. Tá certo? Então, agente primário, coisa de pequeno valor, que é aquela que não ultrapasse um salário mínimo, Tá? E coisa insignificante, professor, então qual é o critério para coisa insignificante? Pessoal, a jurisprudência é muito casuística quando se trata de princípio da insignificância. Para aceitar nesse ou naquele crime, às vezes aceita, às vezes não aceita. É o caso concreto que vai dizer. É importante que vocês acompanhem a jurisprudência nesse aspecto, porque isso varia. Eu já vi jurisprudência de
aferir coisa de valor de R$ 400 como sendo insignificante. Tá? Já ouvi a jurisprudência mencionar que a regra seria 10% de um salário mínimo, mas já vi decisões do STF considerando valores maiores que esses. Então não há uma regra objetiva para definir o que vem a ser coisa de valor insignificante. Agora, o efeito a gente pode dizer, uma vez reconhecida a insignificância, o efeito é totalmente diferente desse furto privilegiado. Aqui no furto privilegiado nós temos coisa de pequeno valor, em que o agente é primário, que o juiz pode fazer o quê? Quais são as possibilidades que o juiz pode fazer? Ele pode substituir detenção por reclusão por detenção, que é mais branda. Ele pode diminuir a pena de 1/3 a 2/3, ou ele pode aplicar mesmo somente a pena de multa. Então vejam, é uma causa de diminuição de pena. É uma forma de atenuar a pena a ser aplicada. No reconhecimento da insignificância, nós não temos uma redução da pena, nós temos uma hipótese de atipicidade da conduta. Professor, mas como assim? A pessoa não subtraiu coisa alheia móvel para si ou para outro? Por exemplo, uma pessoa que foi no supermercado e subtraiu uma laranja, uma cenoura. Né? Se for calcular, vale centavos. Essa pessoa ela não praticou um fato típico porque, a meu ver, ela subtraiu coisa alheia móvel para si ou para outra. Cuidado, a tipicidade ela tem uma dimensão material e uma dimensão formal. Essa tipicidade que a gente vê ali e pega o fato e encaixa na descrição do tipo penal é a chamada tipicidade formal. Então, se eu pego o fato concreto, a pessoa subtraiu coisa alheia móvel para si ou para outra. Opa, uma pessoa que pegou uma laranja do supermercado, ela subtraiu coisa alheia móvel para si ou para outra. Então, esse fato é típico formalmente. Tipicidade material seria o que então? A ofensividade da conduta. Se aquela conduta teve uma lesividade suficiente para justificar a aplicação do direito penal. Então veja, se a ofensa ao bem jurídico for ínfima e irrisória, tá certo? Tão pequena que seja desnecessária a aplicação do direito penal, né? Eu tenho ali a aplicação do princípio da insignificância com base na atipicidade material. Então se perguntarem para você numa prova o que é a consequência do reconhecimento do princípio da insignificância, por que a responsabilidade penal é excluída, vocês vão responder que o fato é atípico materialmente. Trata-se de uma hipótese de atipicidade material da conduta. Então não há crime, porque não há lesividade suficiente para invocar o direito penal. Baseia-se no princípio da intervenção mínima. Vocês já devem ter estudado no direito penal 1, se não estudaram, leiam novamente, porque isso é bastante cobrado em prova. O princípio da intervenção mínima e suas consequências ali, seus subprincípios, digamos assim, suas características de subsidiariedade e de deixa eu lembrar aqui a expressão, subsidiariedade, eu já lembro aqui, intervenção mínima. O direito penal é subsidiário e ele é fragmentário, a fragmentariedade, tá certo? Então leiam sobre isso aí a respeito de intervenção mínima. Muito bem, o que mais temos? Tá. Esse furto privilegiado, esse furto mínimo, tá? Esse furto de coisa de pequeno valor, se aplica também somente para a hipótese do caput, no furto simples do artigo 155? Ou ele se aplica também para as hipóteses qualificadas? Tá? O STJ já decidiu, tá? Editou até uma súmula de número 511, que diz que é possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155, nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa, né, e a qualificadora for de ordem objetiva. Então vejamos, já houve um reconhecimento da possibilidade pelo STJ, tá, de que, e do STF também, de que é possível a aplicação do furto de pequeno valor, ou o chamado furto privilegiado, às hipóteses qualificadas ali que nós vamos estudar mais adiante nos próximos blocos. Cláusula de equiparação. Acho que vou dar um intervalo para a gente voltar aqui para o parágrafo 3º, para a gente não ter que interromper o assunto, tá bom? Então encerramos aqui o furto privilegiado, tá? E a gente agora volta no próximo bloco para tratar da hipótese aí do parágrafo 3º, do que se equipara a coisa alheia móvel, tá bom? Do que se equipara a coisa alheia móvel. Voltamos já.